Programa Alô Doutor. Oferecimento. Unimed Divinópolis 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Clínica Sorrisos. Padrão Odontológico Internacional. EINAU, Centro de Medicina Nuclear. Olá, bom dia para você que nos prestigia e nos dá o carinho da sua audiência aqui pela nossa TV Alterosa. O programa Alô Doutor de hoje é mais que especial. Nós estamos aqui com o cardiologista Haldner Borges e Regis, que vai falar sobre o tema o diabetes e a doença cardiovascular. O programa Alô Doutor começa agora, não saia daí. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Mares de morros, de serras e vales, vão nas curvas desta estrada revendo paixões. Minas Gerais, suas ruas de pedra, os seus profetas artista fez de coração. Cada cidade é uma grande família, vamos chegar, vem aqui pra cozinha, um cafezinho, broa de fubá. Não aceitar é desfeita na certa, volte mais logo, a porta está aberta, é Minas Gerais. Tenho a fé de mineiro valente, igrejas e santos milagreiros, sempre querido por toda essa gente. Tenho muito orgulho de ser mineiro, tenho a fé de mineiro valente, igrejas e santos milagreiros, sempre querido por toda essa gente. É, eu sou mineiro. Saúde e bem-estar como estilo de vida. Vitar, saúde e estética. Programas personalizados com foco em resultados. Equipe multidisciplinar completa. Vitar, agende sua consulta e bem-vindo ao seu bem-estar. Olá, bom dia para você que está conosco. O programa Alô Doutor começa agora. 10 anos no ar, informando a você com muita responsabilidade ética e destacando sempre os assuntos da saúde. A grande vitrine da saúde em toda a nossa região. 61 cidades, 1,5 milhão de telespectadores em toda a nossa região. Hoje nós temos a grata satisfação de conversar aqui com o médico cardiologista, o Dr. Haldner Borges e Regis. Ele que é um grande amigo, um amigo de longa data, um pesquisador. Ele realmente é um pesquisador, uma pessoa, um profissional que está atualizado com o tema cardiologia e hoje retorna ao programa. Dr. Haldner, muito bom dia, prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia cidade. É um prazer retornar aqui à casa, né? Hoje nós vamos falar de um tema extremamente abrangente, é um tema que atualmente tem envolvido uma gama de pacientes de alta e muito alta complexidade, e quando eu fui convidado para estar aqui, que nós colocamos essa questão do tema diabetes e doença cardiovascular, prontamente eu aceitei o convite. Muito bem. Um abraço lá a toda a equipe da Sigma, né? Sua clínica lá, e ao Dr. Chula e também o Dr. Daniel. Exatamente. Né? Muito bem. Dr. Haldner, esse tema ele está intrinsecamente ligado? Diabetes e doença cardiovascular? Com certeza, Davi. Hoje nós temos uma cifra de 485 milhões de pacientes diabéticos no mundo. Esses dados foram... muita coisa. Muita coisa. Nós temos os dados, são dados de 2016,
foi publicado num trabalho, VADET, que foi um trabalho de de amplo estudo, com uma população de alto risco cardiovascular, e chegou-se às cifras de 485 milhões no ano de 2016. Há uma relação direta entre o diabetes e a doença cardiovascular, lembrando que todo paciente diabético que não faz o controle, infelizmente, ele pode evoluir com doenças graves, como problemas renais, problemas cardíacos, problemas vasculares e problemas de retinopatia. Muito bem. E é interessante nesse dado, né, nesses números que você apresentou aí, que essa tendência do diabetes, esse número, a tendência é ele aumentar. Davi, infelizmente, a Organização Mundial de Saúde, ela lançou ano passado uns dados, ainda em 2016, final de 2016, começo de 2017, falando sobre a população mundial de obesos. Por que disso? O diabetes ele tem uma relação direta com cintura abdominal aumentada, obesidade. E nós, a população brasileira, nós estamos nos tornando uma população de obesos e sedentários, ou seja, tivemos uma facilidade maior de acesso à alimentação, mas a nossa alimentação não de qualidade, ou seja, deixamos de fazer atividade física de forma regular, passamos a ter uma alimentação não saudável, com isso ganhamos cintura abdominal, ganhamos peso e aumenta consequentemente o risco de falência pancreática e desenvolvimento de diabetes. Eu queria que você relacionasse também essa questão do diabetes, né, com a qualidade de vida, porque intrinsecamente falando, né, nós já relacionamos os dois temas, o diabetes ele diminui muito a qualidade de vida da pessoa, né, doutor Raul? Na verdade, se você for, é uma ótima pergunta essa que você me fez, se você for um paciente diabético que segue uma atividade física regularmente, primeiro, qual que é o conceito de atividade física segundo a Organização Mundial de Saúde? Isso é importante. Atividade física é aquela que você sai com o intuito de fazer uma caminhada a passos rápidos, eu estou dando um exemplo aqui, atividade de rua, com duração mínima de 30 a 40 minutos, pelo menos 4 vezes por semana. Então, se você faz uma atividade rotineira, rítmica, aeróbica, pelo menos 4 vezes por semana, e associa isso com uma boa alimentação, o seu risco de desenvolver complicações relacionadas ao diabético é muito pequeno. Caso contrário, se você não faz atividade física, não tem uma alimentação saudável, o seu risco dobra ou pode até triplicar o risco de complicações como problemas renais e vasculares. Agora, você já chegou a tratar algum paciente, iniciar um tratamento na cardiologia e que ele não sabia que era diabético? Sim. Nós, principalmente pacientes jovens, que nós chamamos o grupo LADA, hoje se você for num shopping, nos fast foods, Davi, é a bola da vez, os alimentos rápidos. E esses alimentos possuem uma grande quantidade de gorduras transgênicas. Então, além do consumo de gordura, você está consumindo carboidrato. Todo carboidrato ele é transformado em glicose. Por isso que você vai no shopping ou nessas praças de alimentação, você vê crianças acima do peso, crianças obesas, e isso está se tornando uma rotina cada vez maior. E um dado preocupante, Davi, quando o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde retirou a educação física como obrigatoriedade nas escolas... Isso foi uma grande perda. Isso foi uma perda. E é um dado extremamente preocupante porque a criança sedentária é o adulto doente. Tá. Agora, nós vamos falar mais do tratamento no segundo bloco, mas eu gostaria que você falasse dessa importância de se tratar, né, de forma precoce e até mesmo agressivo o diabetes, porque não pode brincar. Exatamente. Hoje nós usamos uma terminologia, Davi, que nós usamos o termo memória metabólica. O que é memória metabólica? É como se a célula, o DNA na célula do indivíduo com diabetes, ela criasse um vício. Ou seja, se o indivíduo tem a glicose de 105, 110, e às vezes são valores pequenos que o paciente não dá tanta importância. Eu não sou diabético. A minha glicose o normal em jejum é até 99, a minha está 105.
Mas o problema dessa glicose de 102, 100, 107 é que ao longo da vida ela vai gerar um processo inflamatório na íntima das artérias, no rim, no coração, no cérebro, nas artérias dos olhos, nas artérias da periferia, principalmente em mulheres na menopausa. E isso vai acelerar, sem dúvida nenhuma, o processo de envelhecimento desse indivíduo e de complicações, como isquemia de perna, acidente vascular encefálico, insuficiência renal e hemodiálise e infarto agudo do miocárdio. Já que você falou de glicose, né, eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão da alimentação, né? Essa predisposição das pessoas que se alimentam mal, né, doutor Raul? Você falou também da questão do exercício, né, da caminhada, né? Você que tem feito esse trabalho de incentivo, de orientação há muito tempo na televisão, né? Você vê de que forma essa forma do brasileiro alimentar, da forma como nós estamos nos alimentando? Infelizmente, Davi, nós alimentamos por quantidade, não por qualidade. Se você é um indivíduo e vai num restaurante e põe pouco alimento ou alimentação de forma balanceada, você talvez seja taxado como um indivíduo doente. E se você enche o seu prato, principalmente com massas, você tem uma impressão, uma falsa impressão que esse indivíduo é um indivíduo sadio. Porque ele come bem. Isso. O comer bem não quer dizer que ele come com qualidade. E a nossa população não está se alimentando de forma adequada. Ainda não. Apesar de tanta orientação? Mas, na verdade, existe uma questão que chama inércia terapêutica. O que é inércia? É a passivação tanto do profissional que recebe o paciente, seja ele um nutricionista, o educador alimentar, o endocrinologista, o clínico, o cardiologista e do próprio paciente em aceitar valores de glicose, por exemplo, de 105, 106, considerar que esses valores não são tão agressivos. E hoje nós sabemos isso, temos estudos agora, o CVD Real, o VADET, que são trabalhos recentes com N de pacientes, de 300 mil pacientes alocados no trabalho, um trabalho com uma população maior do que a população de Divinópolis. É muita coisa. Exatamente. E que mostra que de forma precoce, se esse indivíduo não for tratado de forma correta e agressiva, ele vai desenvolver complicações mais precocemente. Olha só, doutor Haldner, eu gostaria que você também, já no final desse primeiro bloco, que você falasse um pouco desses números da nossa região, né? Já que você lá na sua clínica, você acampa quantas cidades aqui? São várias cidades. O Centro-Oeste todo, a Sigma Card, ele drena uma grande gama de pacientes do Centro-Oeste mineiro. E agora nós também estamos na clínica do Dr. Wellington em Arcos, que também é uma forma de estar drenando. Ou seja, os pacientes de alto e muito alto risco, principalmente no São João de Deus, a gente tem um contato direto com esses pacientes. E nós acompanhamos as complicações. Quem está lá dentro do CTI, seja no São Judas, no Hospital São João de Deus, nós acompanhamos de perto a evolução e o sofrimento tanto do paciente quanto dos familiares. Pois é, esses números aqui na nossa região, na nossa cidade, acompanham o que nós vemos em nível nacional. Exatamente. Nós temos um valor hoje, como eu disse no começo da nossa conversa, de 485 milhões de pacientes diabéticos. Olha só. As cifras são progressivas. Infelizmente, felizmente para os países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos, houve uma redução em torno de 20% a taxa de morbimortalidade por diabetes nos Estados Unidos. E isso eu estou incluindo taxa de infarto, derrame e problemas renais. Muita coisa. Por que isso está acontecendo? A população americana, em decorrência dos fast foods, ela se tornou uma população obesa ou acima do peso. E nós estamos acompanhando esse modelo. Exatamente. Só que lá eles estão fazendo uma campanha de incentivo à atenção primária. Os profissionais vão às escolas, incentivam a atividade física, orientam quanto a importância do controle de peso e boa alimentação para essas crianças. Em contrapartida, enquanto há uma redução em torno de 20% nos Estados Unidos, no Brasil e na América Latina, houve um aumento de 2% na taxa de complicações cardiovasculares em decorrência do diabetes. Muito bem, Dr. Haldner, nós vamos ao nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do programa Alô Doutor de hoje, destacando como tema principal o diabetes e a doença cardiovascular. Ele que é um pesquisador, uma pessoa que está sempre atualizada em congressos internacionais e é um grande parceiro e amigo, Dr. Haldner. Daqui a pouco a gente volta, não saia daí.
Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Ajude a ACOM contra o câncer, pela vida. Doe através destes canais. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Faça sua doação. Há mais de 20 anos, a Inal é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear. Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis. A Inal mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos e na constante atualização de seus profissionais, dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo Inal, excelência em saúde. Você trabalhou muito em seu negócio e está pronto para oferecer produtos e serviços de qualidade. Milhares de pessoas buscam o que você oferece, mas não sabe como elas podem te achar? Ok, vamos te ajudar. Somos a A4D e oferecemos soluções completas em marketing digital. Nossos especialistas vão selecionar as melhores estratégias para sua empresa aparecer nas primeiras posições do Google. Você será encontrado por quem procura exatamente o que você oferece. Mas, se você não tem site, não se preocupe. Criaremos uma página de alta performance para a sua empresa. Comece agora mesmo a conquistar novos clientes na internet e aumentar suas vendas. E com a qualidade de um Premier Partner Google. A4D Marketing Digital. Talvez você me conheça das novelas, mas eu também sou dentista e vi a odontologia evoluir muito. Mas na Sorrisos me encantei com tecnologia de ponta e dentistas qualificados. Os implantes são feitos com anestesia sem dor, sem corte de bisturi e sem pontos. Agora, para você, a Sorrisos criou o maior programa de implantes dentais já realizado no país. Implante para todos. Faça a sua avaliação. A Sorrisos faz dar certo. Padrão odontológico internacional pertinho de você. Muito bem, estamos de volta com o programa Alô Doutor, a grande, a maior vitrine da saúde em toda a nossa região centro-oeste. 10 anos no ar, informando com responsabilidade ética e trazendo aqui profissionais, né, que são referência nas suas especialidades, né? Hoje, por exemplo, com o Dr. Haldner Borges e Regis, um grande amigo, falando sobre o tema diabetes e a doença cardiovascular, né? A grande população diabética, né, e consequentemente com problemas cardiovasculares. E o Dr. Haldner e sua equipe têm feito realmente um trabalho de excelência em toda a região. Dr. Haldner, vamos falar um pouco dos riscos do diabetes não tratado. O paciente que é diabético, primeiro, se ele faz o tratamento adequado, Davi, ele vai viver tão bem e com qualidade quanto aquele paciente que não é diabético. Portanto, é importante o tratamento precoce. O que é o tratamento que eu falo precocemente? Não necessariamente o tratamento com medicamento, porque em qualquer doença que a gente trata do sistema cardiovascular, seja ele hipertensão, diabetes, a primeira mudança que a gente faz é no estilo de vida. Mudar o estilo de vida inclui uma boa alimentação e hábitos saudáveis como atividade física. Se esse indivíduo segue isso de forma adequada, o risco dele é igual ao meu, que não sou diabético. Uhum. Agora, se esse indivíduo não adere ao tratamento, não faz atividade física, não muda o estilo de vida, esse indivíduo, ele passa a ser um indivíduo de, no mínimo, moderado risco cardiovascular. E se ele tiver algumas doenças associadas, como a pressão alta, obesidade, ele pula para um grupo, principalmente pressão alta no estágio 2 e 3, de muito alto risco, aumentando 3 vezes mais o risco de derrame cerebral, insuficiência renal e hemodiálise, má circulação nas pernas, principalmente em mulheres diabéticas, lembrando que esse grupo de mulheres que são diabéticas é contraindicada a terapia de reposição hormonal, e outras doenças como a retinopatia e até mesmo a cegueira. Dr. Haldner,
como se trata, por exemplo, já que nós falamos um pouco do tratamento, a gestante diabética e hipertensa, hein? É um grupo de muito alto risco. É um grupo porque de muito alto nós risco. temos ali, são duas vidas, né? A mãe e a criança, o feto. Então, primeira coisa é a mudança no estilo de vida, atividade física, controle de peso. Gestação não significa obesidade. Então, você que está preparando para ter uma gestação saudável, você tem que ganhar pouco peso de forma equilibrada durante a sua gestação. E você que já engravida com um peso acima do ideal, você tem um risco maior de desenvolver diabetes. Agora, como tratar essa gestante que se tornou diabética ou que já era diabética? Jamais com medicamentos orais, sempre com insulina. E o problema da insulina, Davi, é a hipoglicemia. Por isso que, no mínimo, esta gestante tem um acompanhamento regular com um metabologista, seja ele com um cardiologista especializado ou com endocrinologista, com nutricionista e com um educador físico, ou seja, ela precisa não de uma equipe multidisciplinar, mas sim de uma equipe interdisciplinar que possa acompanhar peso, alimentação, atividade física, cintura abdominal, pressão intrauterina e o controle da glicemia para que não haja nem hiperglicemia e principalmente hipoglicemia nessa gestante. Quanto à questão da pressão... É a questão da pressão que eu ia perguntar. Exatamente. Nós sabemos que o paciente, a mulher que não está gestante e que é diabética e hipertensa, a droga ou medicamento de escolha são os IECAs e os BRAS. Só que essas drogas, esses medicamentos são contraindicados na gestação. Portanto, esta paciente, além de receber a insulina, ele deve receber um medicamento ou um bloqueador de canal de cálcio ou um alfa-metildopa para controle adequado dessa pressão. Muito bem. Dr. Haldner, paciente hipertenso diabético, ele é mais grave diante dos demais grupos? Quanto mais patologias somadas ao paciente diabético, isso é igual uma ficha criminal. Quanto mais delitos o criminoso cometeu, a gente infere que ele seja mais perigoso. O diabetes, quanto mais doenças acompanham o diabetes, por exemplo, pressão alta, colesterol alto, obesidade, sedentarismo, tabagismo, esse indivíduo, quanto mais doenças se somam ao diabetes, maior o risco cardiovascular e maior, consequentemente, risco de complicações para esse indivíduo. Muito bem. Eu gostaria que você falasse também, né, você que esteve em Viena, né, recentemente com o professor Defron, essa pergunta sua, Davi, ela vem de encontro ao novo conceito de diabetes. Da questão da falência pancreática. Exatamente, porque até pouco tempo atrás, nós acreditávamos que o diabetes a fisiopatologia do diabetes era em decorrência da falência das células beta-pancreáticas. Hoje nós temos o octeto de Defron. O que é o octeto de Defron? São 8 elementos que são responsáveis pela hiperglicemia. O pâncreas era o responsável por tudo. Nós achávamos que ele era o culpado 100%. Isso. Nós tiramos um pouco da culpa dele hoje. Nós sabemos que tanto as células beta quanto a célula alfa pancreática são responsáveis. A questão da obesidade central. Nós sabemos que a gordura visceral ela é um órgão parácrino, produtora de hormônios. Então, a obesidade central também é responsável por essa hiperglicemia. Tem a questão das incretinas e a questão do intestino também, que é responsável por hiperglicemias. Nós temos um trabalho recente que foi publicado no CVD Rio com células marcadoras pela cintilografia que identificou que a alça intestinal é também uma das responsáveis pela hiperglicemia e que vai de encontro àquilo que o professor Defron falou. Então, questão intestinal, obesidade central, falência pancreática, falência dos receptores da GLT2 renal, questão muscular, o próprio músculo pode causar, por estresse muscular, causar hiperglicemia e
é a questão neurológica também. Esse é o octeto de Defron. Em termos de medicamentos, a gente sabe que a indústria farmacêutica tem avançado muito e cada vez mais os medicamentos eles estão numa dosagem e composição que favorecem o paciente, né? Essa é a busca da indústria farmacêutica. O que avançou em termos de medicamentos, Dr. Haldner, nesse perfil de paciente diabético e com doença cardiovascular? O que chama atenção são 3 classes de... A metformina sempre muito consagrada no tratamento do diabetes. Essa indiscutivelmente foi uma grande descoberta. Talvez seria igual o ácido acetil salicílico para a cardiopatia isquêmica, ou AS para o infarto. Talvez seja a metformina para o diabetes. Mas outros medicamentos, principalmente a insulina, que causava tanta hipoglicemia, que é o grande temor hoje no paciente no tratamento do diabetes, não é nem tanta hiperglicemia. Lógico que não estou aqui menosprezando a hiperglicemia, porque ela é nosso objetivo, controlar a glicose. Mas a hipoglicemia ela causa graves sequelas. Então, as novas insulinas, elas têm a melhor relação pico-vale, ou seja, causa menos hipoglicemia. Os inibidores da GLT2, que são medicamentos que atuam na mácula densa renal e propiciam a liberação de glicose e volume urinário. Esse indivíduo perde peso, controla colesterol, controla o perfil lipídico e ajuda o controle da glicose. O que você me fala, por exemplo, do obeso mórbido, né? Que é um perfil de paciente de alto risco, né? Ainda mais se ele for diabético, e certamente ele vai ter uma doença cardiovascular associada aí, né? Você indica a cirurgia, primeiramente? Eu ia te falar exatamente isso aqui. Eu gosto de avaliar sempre o benefício do indivíduo. Tem um trabalho recente que chama SOS. Se os senhores forem à literatura, ao Google, os senhores que estão nos assistindo, vai publicar lá SOS e obesidade e o risco cardiovascular. No paciente obeso mórbido, obesidade e o IMC é maior do que 3, sempre considerar a cirurgia bariátrica para esse indivíduo. Por quê? A obesidade, como nós falamos, ela está relacionada ao octeto de Defron. Esse indivíduo obeso que não consegue perder peso, se ele não perder peso agora, além dos problemas cardiovasculares ligados à pressão, diabetes, vem também os problemas osteoarticulares. Então, é importante a indicação da cirurgia bariátrica, sim, para este paciente. Muito bem. Dr. Haldner, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Alô Doutor. Você tem uma agenda cheia, né? E reservou esse tempo para conversar aqui com todos os nossos telespectadores da região Centro-Oeste, né? Esse carinho para com o programa, para comigo, a gente agradece. E as suas considerações finais, por favor. Reitero aqui o meu abraço ao Dr. Chula e também ao Dr. Daniel lá da sua equipe. Primeiramente, te agradecer, Davi. Você é um grande parceiro, eu acho que você é um incentivador da boa saúde, da saúde, aquele que vai às populações mais necessitadas através de 61 cidades, 1,5 milhão de telespectadores. Isso é extremamente importante, esse canal aberto, esse link aberto para a nossa população. A Sigma Cardio, assim como eu, o Eduardo, o Daniel e os seus funcionários, estamos de braços abertos para vocês. Tenho o meu e-mail que vocês podem acessar, tem sempre o pessoal que participa, haldnerborges@gmail.com. Pode me mandar suas perguntas, que a gente sempre responde. Orientação à população em geral. Exatamente. E lembrar sempre que antes de um medicamento, você que é diabético ou que você que está pré-diabético, sempre faça atividade física, sobre supervisão. É importante um check-up antes de iniciar a atividade física. É importante o controle com um nutricionista para um controle alimentar, redução de carboidratos. Diabetes não é ficar sem consumir carboidratos, é saber a quantidade e a qualidade do carboidrato que está sendo consumido. Obrigado, Dr. Haldner, pela sua presença. Tenha um bom dia e até uma próxima oportunidade. Olha, o programa Alô Doutor de hoje termina aqui. O meu abraço, a minha homenagem vai para a cidade de Lagoa da Prata, São Roque de Minas e também Itaúna. Eu espero você no próximo sábado, sempre às 10 da manhã. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus e repitam comigo: saúde para todos! Programa Alô Doutor. Oferecimento. Unimed Divinópolis 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Clínica Sorrisos. Padrão odontológico internacional. E Inal, Centro de Medicina Nuclear.